pessoal. Boa noite. Vou começar a nossa live aqui. Oi, Diego. Boa noite. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo jóia? Tá dando pra me ouvir direitinho? Certo por aqui. Sem dúvida, vocês podem mandar nos comentários e tudo mais. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, né, Diego, do RI aqui do Unis. O Diego, ele é o diretor do Departamento de Relações Internacionais. Então, seja bem-vindo a esse novo projeto, né, que a gente está fazendo aqui no Instagram. E para a gente começar... O intuito de Oi, pode falar, Diego. A conexão falhou aqui para mim. a gente conseguir bater um papo rápido com a galera, né? Mostrando nossas Sim. ações esse ano e já pensar aí em algumas futuras possibilidades para o ano que vem. Esse ano a gente vai fazer uma retrospectiva e teve bastante coisa para falar, porque o 2020 Realmente. tem bastante coisa. E para a gente começar, pode falar assim, quem não conhece o departamento do RI do Unis, o que a gente faz? Bom, vamos lá. A diretoria, realmente, né, de Relações Internacionais do UNES, ela foi criada só em 2013, né? Antes disso, nós tínhamos uma assessoria de Relações Internacionais que já trabalhava a política de internacionalização do grupo, né? Hoje em dia, o departamento de RI, realmente, é responsável por diversas ações internacionais, né? Sobretudo, a Eu passei um carro com som aqui. a coordenação das ações de cooperação internacional, a gente faz a promoção de troca de experiências, né, entre estudantes, professores, gestores, com as instituições estrangeiras, né, através de intercâmbios, através de cursos, de eventos, bolsas, estágios e por aí vai. A gente também tenta estimular, né, o desenvolvimento de novos projetos de colaboração com essas instituições internacionais que são conveniadas ao Grupo UNES. Daí a gente faz a divulgação, né, dessas informações sobre esses assuntos de interesse para todos os setores da universidade, né, no âmbito das relações internacionais. O que mais? A gente tenta estimular o quadro docente e discente da universidade para que eles explorem, né, essas possibilidades, essas possíveis participações em atividades a nível global, né? A gente apoia os professores, os alunos, os professores estrangeiros, né, também, participantes de programas de intercâmbio aqui no Brasil, na regularização da sua situação, né, naquilo que diz respeito a vistos, a sua acomodação, aos meios de locomoção, entre outros. Então, resumindo, nós somos o braço do UNES lá fora, né? Nós somos um departamento estratégico, eu diria, de apoio, né, aos outros departamentos do UNES. A gente trabalha em conjunto com vários setores aqui dentro do UNES para que possamos cada vez mais ter uma representatividade internacional, né? Para que a gente possa proporcionar mais oportunidades à nossa comunidade acadêmica. Sim, exatamente. E o pessoal, entrou gente nova aqui. Boa noite, né? Primeiramente, a gente está fazendo uma retrospectiva desse ano na questão internacional. E se mencionando isso, né, Diego, a gente tem um Instagram aqui que a gente sempre está à disposição. Vocês podem mandar mensagem que a gente responde, tira as dúvidas de vocês. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está bem próximo para tirar dúvida e ajudar de qualquer forma que a gente conseguir. E agora falando da pandemia, né, que é a grande questão desse ano, como que a pandemia atrapalhou os planos do RI? Dizer que esse ano foi realmente um desafio, né, para todos nós. Né? Foi. Em um âmbito mais geral, eu diria que a pandemia do Covid-19, ela impôs novas realidades, novos limites, né, ao contato social, né, no mundo inteiro. E aí, não só a universidade, né, mas muitos serviços e organizações que são vinculados, né, às universidades, como
bibliotecas, restaurantes universitários, papelarias, bares, foram imensamente abalados pela paralisação das aulas presenciais. Então, no que diz respeito aos nossos planos de internacionalização, mais especificamente, eu diria que a primeira coisa que foi comprometida, né, sem dúvida, foi a mobilidade acadêmica. E isso aconteceu devido a inúmeros fatores, né? Em primeiro lugar, que o dólar e o euro dispararam em relação ao real. Sim. Em segundo lugar, tivemos aí o cancelamento de vários voos, uma desestabilização da indústria aérea, né, que foram uma outra limitação da mobilidade presencial. E, em terceiro lugar, eu diria que a paralisação de muitas agências do governo, né, que são responsáveis por emitir visto, emitir passaporte, e isso também complicou muito os planos de quem estava pensando em sair de mobilidade internacional. E isso, né, era o que a gente mais fazia, era a nossa maior atuação aqui no departamento. Então, por isso, eu acho que a pandemia pegou a gente de jeito mesmo. Foi. E de surpresa também, né? E aproveitando, deixa eu dar uma olhada aqui. Teve gente que mandou comentário que já tem data para o processo seletivo de mobilidade para segundo semestre de 2021. A gente está Sim, recebendo bastante dessas perguntas. geralmente a gente abre bem antes do segundo semestre começar, né? Então, se a gente for pensar que os alunos vão sair do Brasil, né, no meio de julho para frente, né, o nosso processo ele deve começar no máximo em abril, né, para dar tempo de fazer a seleção, de fazer as postulações para as outras universidades e todo mundo conseguir resolver toda a burocracia, né? E isso Uhum. as universidades já estiverem aceitando novamente os alunos, né? Exatamente, porque às vezes o pessoal pensa que a gente não manda os alunos, mas é todo um processo que é independente ao RI, ao UNES, né? O cenário mundial que a E... gente tem Oi, pode falar. é o cenário mundial, né, que a gente tem que seguir, então é complicado. Sim, exatamente. E como que foi essa? O que a gente teve que fazer, o RI teve que fazer para adaptar nesse cenário novo? Bom, a primeira coisa, como todo mundo, né, foi virar a chavezinha do presencial para o digital, né? Nós começamos a trabalhar e a conhecer, né, melhor todas as potencialidades da internacionalização, né? E a gente descobriu assim inúmeras possibilidades que não necessitavam exatamente da presencialidade, né, para elas funcionarem, como projetos de pesquisa em conjunto com outras universidades, né? A criação da nossa própria mobilidade virtual, que foi uma das nossas saídas que a gente encontrou aí. Né? Tivemos muitas participações em conferências internacionais, né, por teleconferência, né, também de forma virtual e por aí vai. Sim, exatamente. E teve algum ponto positivo nesse período de pandemia, com todas essas adaptações que o RI precisou fazer? Não sei se eu posso chamar isso de ponto positivo, né, de uma... mas algumas coisas nasceram, né? Então, apesar de tudo que aconteceu, eu acredito que as relações internacionais, né, do grupo estão saindo de 2020 mais fortes do que entraram. Devido a tudo aquilo que eu já disse, né, muitas oportunidades apareceram, novos convênios foram fechados, como eu disse, muitas potencialidades foram descobertas e por aí vai. Uma coisa muito positiva que nasceu da pandemia, no meu ponto de vista, foi para a gente aqui a metodologia COIL, que a gente não utilizava. Né? Para quem não conhece, a metodologia COIL, que significa Collaborative Online International Learning, ou seja, aprendizagem internacional de forma online e colaborativa, que é um tipo específico, né, de mobilidade dentro da mobilidade virtual, é aquela em que a gente tem um professor estrangeiro e um professor nosso trabalhando juntos em um curso, ou um workshop, ou uma disciplina mais curta, né, de duração mais ou menos de 4 a 9 semanas. E dentro da sala de aula virtual, nós temos alunos de ambas as instituições trabalhando juntos em seus projetos. Né? Nós tivemos algumas experiências iniciais desse tipo de metodologia e eu acredito que vamos usar bastante dela ainda.
Sim, é igual na última live que a gente fez com o Emerson, a gente mencionou um desses que foi com o curso do Japão, né, com a Meisei University, e foi um mês, né, de curso, e a gente postou no Insta aqui para o pessoal que quisesse fazer inscrição, e é importante vocês seguirem a gente aqui para estar sempre atualizado com essas oportunidades, e foi muito legal, eu estava conversando com o Emerson, que a gente participou, né, e foi uma oportunidade muito legal, que se não fosse pela pandemia, vamos dizer assim, né, por esse lado virtual, a gente não teria essa oportunidade, talvez. É verdade. Realmente. E já encaixando nisso, né, se a gente teve algum processo de mobilidade acadêmica durante a pandemia. Tá. Sim, nós tivemos, né? Tanto para o segundo semestre de 2020, como para o primeiro semestre de 2021. Nós abrimos o processo de mobilidade, tanto para alunos virem, né, para o UNES, como alunos do UNES irem para fora. Porque a gente nunca sabe, né? Nunca saberia até quando iriam as restrições de viagem, né, e tudo mais. Infelizmente, para o segundo semestre de 2020, nós não continuamos com as mobilidades, né? Mesmo com tudo que estava acontecendo no mundo, nós tivemos alunos inscritos para sair do Brasil e para vir para o UNES também, mas por conta das restrições de viagens, visando sempre a saúde, né, dos nossos alunos e a segurança, nós tivemos que cancelar os processos presenciais. Contudo, nós abrimos, tanto para 2020 como para 2021, né, já foi aberto, o processo de mobilidade virtual, né? E também vários alunos fazendo disciplinas virtualmente em universidades parceiras. E tivemos vários alunos estrangeiros também fazendo virtualmente nossas disciplinas aqui, né? Então, eu gostaria de destacar aqui, né, nós tivemos a presença, por exemplo, de alunos japoneses e russos fazendo algumas disciplinas do UNES, com alunos do UNES, né, que foram ofertadas em inglês nesse semestre. Então, continuamos com a mobilidade sim, tivemos que migrar para a mobilidade virtual, né, mas nós não desistimos da mobilidade presencial. Sim, exatamente. E as maiores dificuldades, né, nesse cenário todo foram bastante, assim, muitas surpresas, né, coisas que não dependem da gente. Quais foram as maiores dificuldades que o RI passou? Bom, além de tudo que a gente já conversou aqui, né, eu aí três coisas que foram e têm sido bem difíceis, né? A primeira, lá no início da pandemia ainda, em março, abril mais ou menos, porque nós tínhamos vários alunos em mobilidade, né, durante o primeiro semestre do ano, Hum. e tínhamos também vários alunos estrangeiros aqui conosco, né? E aí a primeira grande dificuldade foi a gente conseguir trazer e levar e mandar, né, todos os alunos de volta para suas casas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós tínhamos uma aluna em mobilidade na Romênia. Ela estava fazendo a sua mobilidade lá na Universidade de Brasov, por meio do projeto Erasmus. E aí ela passou praticamente toda a sua mobilidade lá tendo aulas à distância, né? Ela ficou bastante tempo de lockdown lá. E depois, quando ela foi voltar para o Brasil, ela teve seu voo cancelado, assim, no mínimo 3 vezes, né? Teve que remarcar, Nossa, tinha que remarcar, marcava para pelo menos umas 2, 3 semanas para frente, né? Então, ela deve ter ficado aí uns 2 ou 3 meses a mais, né, do que ela tinha planejado, justamente por conta dessa dificuldade em voltar para casa, né? Nós tivemos que tentar ajudar ela, formas aí, tentamos entrar em contato com os consulados, né? O consulado do Brasil lá na Romênia, ou o consulado da Romênia aqui no Brasil, mas estava tudo parando, nem eles sabiam dar respostas, entendeu? Então foi realmente muito difícil isso. Outra coisa que foi difícil para a gente foi conseguir mudar o nosso congresso internacional, que estava previsto para ser presencial, né? É, e aí a gente teve muito pouco tempo para mudar ele todo para o modo digital, né? Assim, menos de 2 meses. sim. No E final, quantos palestrantes tinham que iriam olha, vir para cá, né? Que teve que passar tudo para o virtual. esse foi o maior evento, a maior participação internacional que nós já tivemos, né, no nosso congresso internacional. Foram mais de 25 palestrantes de outros países, né? E assim, deu tudo certo no final, né? Mas isso só foi possível por conta de todas as pessoas que se desdobraram ali para fazer ele acontecer, né? Desde
tradução de vídeos para colocar legenda, moderações, né, nas palestras. Gente nos ajudou de tudo quanto é lado para a gente dar conta disso. Né? Isso foi lá no final de junho. E por fim, uma outra dificuldade, que é inclusive uma que a gente ainda está tendo, né, é de ter que cancelar ou então suspender o sonho de muitos alunos que gostariam de sair em mobilidade presencial, mas que infelizmente não estão conseguindo fazer, né, por conta dessas próprias universidades que receberiam eles lá no exterior estarem cancelando as suas candidaturas por conta da pandemia ainda, né? Então nós tivemos vários casos, né, de alunos que tinham sido aprovados para fazer o primeiro semestre de 2021 agora no exterior. E porque quando a gente entrou em contato com as universidades lá em setembro, né, que é quando a gente foi iniciar o processo de seleção, elas tinham dado ok, não, beleza, para o próximo semestre vocês podem mandar e tal. E aí a gente foi, fez o processo, aprovou muita gente. E aí, depois disso, né, depois que eles já tinham sido aprovados, a gente já tinha entrado em contato, falou, beleza, a universidade te aceitou. E aí, quando veio, a gente começou a trocar as outras informações com a universidade, né, o processo mais burocrático de notas e aceite de coordenador e tudo mais. E aí, muitas delas foram cancelando no meio do caminho. Né? Então, a gente teve que calçar a cara, infelizmente, e conversar com os alunos, falar, infelizmente, você tinha passado e tal, mas essas universidades, elas não estão aceitando mais. Claro que, assim, todos entenderam, né? Não é culpa nossa, Sim, no mundo, mas é uma situação que a gente não gosta de passar, né? exatamente. Fica chato, né? Que a gente promete uma coisa e depois a gente tirasse, né? Como se a gente tirasse isso. Realmente é Deixa eu bem ver, difícil. teve uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, foi pergunta da Thalita. Eu não tô conseguindo ver. Aqui. Quais projetos surgiram com a pandemia? Vocês pretendem manter algum desses projetos nos próximos anos, como a mobilidade virtual, por exemplo? Sim. Primeira coisa, né? Muita coisa surgiu, como eu disse, por conta da pandemia, porque se ela não tivesse acontecido, provavelmente a gente tinha seguido os planos que a gente já tinha traçado lá atrás, do que a gente já fazia, né? E aí, com a pandemia, vieram muitas restrições ao que a gente já fazia e por isso a gente teve que mudar, né? Então, nasceram alguns convênios específicos voltados para o nosso departamento de pesquisa, por exemplo. Então, a gente cresceu bastante a área de pesquisa, né, a nível internacional. Como eu falei, nasceram os cursos COIL aqui e a gente já tem alguns cursos COIL aprovados para o próximo semestre, para o ano que vem. Então, assim, a gente está expandindo, né, já pensando aí, né, no que esperar para 2021, eu diria que a gente está expandindo as nossas ações para cada segmento do grupo, né? Porque até 2020, né, no meio de 2020, eu diria que a maioria das nossas ações, elas sempre foram voltadas para a graduação, né? Mas já faz parte do nosso planejamento para o ano que vem, né? Expandir essas ações para os outros segmentos. Então, devemos ter ações voltadas exclusivamente para a educação básica, por exemplo, né? Ações voltadas exclusivamente para pós-graduação, lato sensu, ações internacionais voltadas exclusivamente para o mestrado do Grupo Unis, né? E claro, também, como já vinha acontecendo, né? E, como eu estava falando sobre os cursos COIO, né, que estão sendo elaborados em cidades estrangeiras, para serem oferecidos aos nossos alunos logo no início de 2021 já. Né? Então, nós já temos alguns aceitos por algumas instituições estrangeiras, eu não quero dar spoiler ainda, mas já temos aí cursos COIO para serem feitos, executados e em espanhol, né? E agora a gente está tentando fechar uma nova parceria para fazer um curso COIO em português, pensando aí nos nossos parceiros. Algumas coisas que nasceram nesse ano e que a gente está aprimorando para melhorar para o ano que vem, né? Os nossos programas, como o Layover mesmo, né? E o nosso Sim. né? Eles terão uma cara ainda mais internacional, com convidados internacionais, né? Como já vinha acontecendo aí no Layover. Nós queremos aumentar... Nossa, meu gato passou correndo aqui. Nós queremos aumentar a atividade do Unis no mundo, né? Por meio de nossa participação em mais eventos globais,
né? Nós queremos ter mais pessoas do UNES podendo dar palestra nesses eventos mundiais, queremos expandir ainda mais a mobilidade virtual, né? E para mobilidade presencial, nós esperamos que essa vacina ela, né, saia logo e dê tudo certo para que as coisas comecem a voltar ao normal e a gente possa voltar a mandar os nossos alunos para fora também. Sim, exatamente. E o Emerson mandou falando aqui para comentar um pouquinho sobre os cursos COIO. Você já falou, né? Se tem alguma coisa também que você acha que é importante mencionar sobre isso? Bom, os cursos COIO, como eu estava falando, né, eles são uma metodologia específica para aprendizagem colaborativa online. Eles são específica, né? Então, a gente tenta sempre fazer cursos que mais transversais, eu diria, né? Disciplinas que alunos possam participar, né? Como, por exemplo, um pequeno spoilerzinho, tem um que a gente está preparando junto com a gente, que é sobre Global Workplace, ou seja, um lugar de trabalho global. Nessa disciplina, ou workshop, como a gente está chamando ainda, a gente vai ter alunos aprendendo se portar no ambiente de trabalho internacional, porque cada vez mais, né, nós temos intercambistas nas universidades, das universidades eles estão vindo fazendo estágio em empresas, e aí cada vez mais nós temos pessoas de outros países, de outros lugares trabalhando conosco, né? E aí a gente ofereceu essa possibilidade de curso COI como Universidade Indiana, parceira nossa. Eles aceitaram e já pediram para convidar mais duas universidades que são parceiras deles para participar conosco. Então será um COI realmente multicultural, né? Usando aí pelo menos 4 países diferentes, para que realmente, né, os alunos, ao trabalharem com os outros alunos lá dentro da sala de aula virtual, possam sentir essa multiculturalidade, né, e possam desenvolver seus projetos em conjunto. Sim. E a Thalita falou que a página da RI no YouTube está incrível. Parabéns. Muito obrigada, Thalita. E, no YouTube a gente tem o Layover, né, que o Diego mencionou, que a gente fala sobre assuntos internacionais, mas não só na parte acadêmica, né? A gente entrevistou a Ashleyzinha, ela tem 250 mil seguidores no TikTok, ela dá dicas de inglês, dicas de português. A gente falou com a Alexis também, que é dos Estados Unidos e mora na Costa Rica, sobre um programa de estágio que ela tem. Então, se vocês tiverem curiosidade, pode ir lá no canal do YouTube. E você tem mais alguma fala, Diego, para complementar isso tudo que a gente fez, essa retrospectiva? Bom, eu estava participando de um programa esses dias, do grupo também, e lá surgiu a pergunta se eu achava que depois da pandemia, essas viagens internacionais, né, se eu via a tendência delas diminuírem devido a gente vê, né, durante a pandemia como todo mundo se portou e se adaptou muito bem e a gente viu que muitas coisas não precisam da presencialidade para acontecerem, né? E aí eu falei, olha, isso, na minha opinião, né, quando a gente fala de intercâmbio, de mobilidade, né, eu acho que quando a gente participa de uma mobilidade virtual, por exemplo, né, a gente exercita apenas 2 dos nossos 5 sentidos, que é o ver e é o escutar. Mas quando a gente está lá no lugar, né, quando a gente viaja, quando a gente sai de casa, a gente pode experienciar, né, todos os 5 sentidos, porque a gente vê o lugar, a gente escuta o lugar, a gente pode sentir o gosto do lugar, a gente pode sentir o cheiro do lugar, e a gente pode tatear o lugar, que é uma coisa impressionante, né, todos esses 5 sentidos. Então, é uma experiência muito diferente, né? A mobilidade virtual, na minha opinião, ela veio para democratizar um pouco mais o acesso à educação a nível mundial. Porque a mobilidade virtual ela tem muito menos custos, né? Às vezes nenhum custo, em comparação com a mobilidade presencial, em que o aluno gastaria aí, né? Fora a passagem aérea, alimentação, acomodação, vistos, seguro-saúde, por aí vai. Então, com a mobilidade virtual, a gente tem uma inclusão muito maior
de pessoas que nunca poderiam sair do país, mas podem, de suas próprias casas, né, participarem de uma aula lá na Índia, por exemplo, lá no Japão, por exemplo, Uhum. né? Mas, apesar disso tudo, eu não acho que a mobilidade presencial vai diminuir. Eu acho que as pessoas vão querer ainda sair para conhecer realmente os lugares, né? O que vai acontecer é que a virtual vai aumentar. É isso. Eu concordo com você nessa parte da democratização, né, dessa oportunidade. A gente teve mais umas perguntas aqui também, deixa eu olhar. Ah, o Emerson falou, professor, que dica você daria aos alunos para que usem esse tempo de pandemia para se prepararem? Bom, eu vou falar de uma dificuldade que a gente tem, né, como o departamento de RI no UNES. A dificuldade que a gente tem é o idioma. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, esse curso COIL que eu estava falando agora há pouco, que a gente já fechou aí para acontecer no ano que vem como Universidade Indiana e mais algumas parceiras. Claro que a gente não fala indiano, né? E eles não falam português. Então, a gente sempre tenta achar uma coisa comum, que no caso é o inglês, não tem jeito de fugir. Então, muitos dos nossos programas que a gente consegue, né, e pode oferecer é em inglês ou às vezes é em espanhol, né? Claro que a gente também tenta trazer coisas internacionais que sejam de língua portuguesa, mas é muito mais fácil, né, e são muito mais oportunidades em outros idiomas. E aí um problema que a gente tem é que nem sempre a gente consegue uma quantidade boa de alunos ou de professores também participando disso, porque não são todos que conseguem se comunicar, né, no nível mínimo de fluência aí para conseguirem participar realmente de uma aula, trabalhar em conjunto com pessoas de vários países diferentes para produzirem projetos. Então, respondendo a pergunta aí, eu acho que um modo de se preparar para a internacionalização é estudando idiomas, né, inglês, espanhol, né, inglês e por aí vai. E temos mais duas perguntas aqui do Leonardo Benetton. Como ficam os congressos internacionais em 2021? A primeira pergunta dele. Léo, meu querido, como é que você tá? Comprei um biscoitinho do Léo hoje, gente, ó, delicioso. Eu tô fazendo um merchan aqui pra ele, tá? Depois na página dele aí, tá delicioso o biscoitinho. Bom, é, o congresso, né? O congresso internacional, a gente costuma começar a preparação dele com pelo menos 6 meses de antecedência. Então, semana passada mesmo, nós tivemos a primeira reunião aí do Congresso Internacional, já pensando aí no tema, para a gente poder começar a fazer as divulgações e os convites, né? Porque quando a gente está falando de um congresso internacional, a gente precisa mandar os convites para as universidades parceiras com essa antecedência. Principalmente se a gente espera receber alguém aqui, né? Porque aí eles têm que pensar no orçamento lá, comprar passagem e tudo mais. Porém, com a pandemia e tudo mais, né, a gente está pensando para o próximo congresso, né, que vai acontecer em maio de 2021, um modelo FIDigital, né, que é a mistura aí do físico com o digital. Né, a gente ter dentro da nossa instituição um ponto, né, com estúdio pronto para receber pessoas que possam palestrar de lá, por exemplo, e toda a estrutura tecnológica necessária para poder digitalizar e mandar dali para qualquer lugar do mundo, né? Sobre o congresso digital que a gente teve, né, que foi 2020, foi muito bacana. Algumas dificuldades que a gente teve, né, também foram em relação à língua. Então, algumas palestras internacionais a gente resolveu colocar legendas para ajudar os alunos que não falam, não falavam outras línguas para poderem acompanhar tais palestras também. E uma outra dificuldade é o, o horário, né? Time zone. Como é que fala? É o fuso horário? Obrigado. O fuso horário, porque como estava sendo daqui para o mundo, né? Todo mundo estava tendo que partir do horário padrão aqui. Então, por exemplo, nós tivemos palestrantes da Índia, que são 8 horas e meia para frente da gente. Tivemos palestrantes da China, do Japão, que são 11, 12 horas de diferença. Tivemos palestrantes da Itália, que são aí 4, 5, 6 horas de diferença. Então, a gente teve que se adaptar bem também por conta disso, né? E
com certeza, o modelo digital também para os congressos ele veio para ficar, né? Por mais que a gente tente fazer FIDIGITAL, que a gente está falando, o digital ele não vai mais embora, né? Com certeza vai ser aí um híbrido ou alguma coisa que misture os dois. Certo. E outra pergunta dele, deixa eu olhar aqui. O Unis pensa em cursos rápidos de mobilidade? Por exemplo, aproveitando feriados, recessos acadêmicos e fins de semana? Bom, a gente começou, né, a fazer algumas experiências dessa, né? O curso que a Bruna falou agora há pouco, que a gente fez com o Japão, nesse ano, em outubro ou novembro, se não me engano, foi um Foi curso de entre os 2 meses. duração, porque foram só 4 semanas, né? Mas quando eu falo 4 semanas, não são 4 semanas direto, a gente poderia ter feito em 4 dias, né? Mas a gente preferiu fazer um dia por semana, ao invés de fazer 4 dias diretos. Então a gente começou a ter algumas experiências assim, que também foram muito proveitosas, né? É um pouco mais fácil acrescentar uma disciplina aí de 4 encontros no seu cronograma aí de aulas do que você pensar em disciplinas que são semestrais, né, que duram o semestre todo. Às vezes os alunos acabam não entrando muito em algumas disciplinas possíveis aí em outras universidades que estão oferecendo de forma virtual por conta de serem muito extensas, né? Eles acreditarem que vão atrapalhar ali no cronograma de aulas que eles já tinham da própria universidade. Então, eu acho que esses cursos rápidos, eles vêm para responder a essa questão também. E a gente teve agora uma pergunta do Caio. Como fica... não estou conseguindo ler. Como fica a grade curricular do aluno? Você está conseguindo ler o restante da pergunta, Diego? Quando se Aqui eu está, não estou conseguindo ler. está perguntando se é abatido ou não. Caio, sim, né? Quando você consegue fazer uma disciplina que você tem ela no seu curso e que a grade das duas disciplinas, tanto a daqui quanto a de lá, elas conversam, ela é validada aqui, né? Então, por exemplo, você sai numa mobilidade, você faz lá umas 6 disciplinas lá fora. Se 4 delas se corresponderem a disciplinas do seu curso aqui, elas são validadas aqui. Certo. Eu Então, falei acho que 4 das 6 porque às vezes a gente escolhe fazer algumas disciplinas que a gente quer fazer, né? Mas que não são exatamente da nossa grade curricular, o que também é possível, tá? Então, às vezes você sai para fazer uma mobilidade e você acaba escolhendo algumas disciplinas que não tem nada a ver com o seu curso, mas você quer fazer do mesmo jeito, você pode fazer. Você não vai conseguir validar no seu curso, mas as que você fizer e conversar com a sua grade, você consegue validar aqui. certinho. Então vamos. Acho que a gente não teve mais dúvidas. Se vocês tiverem, pode ir mandando. A gente tem 8 pessoas assistindo agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. E lembrando, né, essa live a gente vai subir ela para o YouTube, para o podcast também que a gente tem no Spotify, no Apple Music também, várias outras plataformas. Então, quando vocês quiserem ouvir de novo, perder alguma informação ou chegou no meio da live, podem entrar para ver. E no mais, é isso. A live depois do que ela está acontecendo, né, estiverem assistindo de forma assíncrona, vocês também podem enviar aí mensagem no nosso Instagram, que todo dia a gente está aí online também para poder responder as possíveis dúvidas de vocês. E acompanhar as atualizações, né, de bolsa que a gente coloca, de oportunidades, para ficar sempre atento. Aqui o Leonardo falou parabéns a toda a equipe da RI do Unis, o trabalho de vocês é sensacional. Obrigada. Bom, pessoal, Bom, no mais, é isso, né? Obrigado aí. Certinho, foram quase 40 minutos de live. Deixaram um joinha pra gente aí, ou que mandaram uma perguntinha, obrigado mesmo. E estamos à disposição de vocês. Certinho, muito obrigada. Tchau, Diego. Obrigada.